Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso 23º encontro do Grupo Colaborativo Matemática UFV Campus Florestal. Gostaria de agradecer à professora Dirce, que aceitou o nosso convite para vir hoje falar um pouquinho para a gente a respeito de interdisciplinaridade. Eu já passo a palavra para a senhora, sem muitas delongas, porque a senhora tem muito o que compartilhar com o nosso grupo hoje. Eu agradeço pelo convite da Daiana. Eu estava em outro momento fora do país, não pude atendê-la, mas agora estou aqui no Brasil e é um prazer, um privilégio poder estar com vocês, apesar da distância, nós estamos bem próximos, né? Isso é muito bom. Bom, a minha área de formação, meu nome é Dirce Encarnação Tavares, a minha formação primeira foi em pedagogia, depois eu, no mestrado, fui para a área da psicologia social, depois, mais para frente, psicopedagogia, psicogerontologia, gerontologia e assim por diante. Conforme as necessidades iam aparecendo, a gente ia estudando, né? Porque é assim dentro da visão interdisciplinar. Nós hoje participamos de um grupo de pesquisa que se chama GEP, Grupo de Pesquisas Interdisciplinares da PUC de São Paulo, com a orientação e a coordenação da professora doutora Ivani Fazenda, que eu diria que é a nossa papa da interdisciplinaridade no Brasil e quase que no mundo, porque ela é muito conhecida também fora do país. E tem inúmeros livros sobre interdisciplinaridade, nos quais a professora Ivani coordena, vários deles eu escrevo, eu vou passar alguns, então, para que vocês tenham acesso e conhecimento. Eu vou colocando a capinha aqui, depois vai ficar gravado, vocês podem rever quando, se for a necessidade, e aquilo que vocês tiverem interesse também, ok? Um deles é este, interdisciplinaridade, que é a integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro, efetividade e ou ideologia. Então, a Ivani coloca isto como uma necessidade, naquele momento, isso ela escreveu há bastante tempo, é um dos mais antigos livros dela. Um outro livro que eu acho que é importante também, que eu vou mostrar para vocês, é Interdisciplinaridade, um projeto em parceria. Esta obra, na realidade, foi um compêndio de autores que escrevem sobre interdisciplinaridade. Eu então peguei só alguns, tá? Eu não peguei todos os livros, peguei os mais usados atualmente. A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento, também escrito por alguns autores do Grupo de Estudos de Pesquisas Interdisciplinares, que é o GEP. Este livro, Metodologia da Pesquisa Educacional, aqui nós temos grandes educadores brasileiros que escrevem nesse livro, coordenado também pela professora doutora Ivani Fazenda, colocando várias tendências metodológicas no mundo moderno, nos quais ela destaca a interdisciplinaridade. Um outro livro que ela também coordenado por ela, novos enfoques da pesquisa interdisciplinar em educação, também vários autores, né, pesquisadores. A professora Ivani tem uma ideia seguinte, ela diz que ela nunca faz nada sozinha, sempre em grupo, porque interdisciplinaridade acontece assim, sempre a gente está construindo um saber ou saberes com o outro. O cuidado numa perspectiva interdisciplinar, eu uso muito este material aqui para falar sobre a humanização no hospital, nos lugares que eu acabo dando alguma palestra sobre humanização, eu uso este livro. Dos últimos deste grupo de livros é Interdisciplinaridade e Formação dos Professores, que também é um livro bastante atual, e principalmente ela coloca experiências do 5º Seminário Internacional de Educação, que aconteceu no Brasil. Muito bem, mas qual é o maior desafio da interdisciplinaridade no mundo moderno? Para mim, hoje, é
a entender os conceitos em poucas palavras, em pouco tempo, sobre interdisciplinaridade. Por quê? Porque não há uma única forma de registrar o momento, a situação na história. A história é muito dinâmica. E, na realidade, o conceito de educação é um processo de construção, é um desenvolvimento de vários saberes. Então, tentar explicar a interdisciplinaridade, em poucas palavras, eu tenho um pouco de receio de perder a sua consistência, a sua essência, porque ela se caracteriza normalmente pela intensidade das trocas, do diálogo entre os especialistas, entre os professores, entre os formadores de opinião, pelo grau de integração real das disciplinas escolares, pelas histórias de vida que são únicas, é de cada um. Então, pela discussão no interior de um projeto de pesquisa. E quando eu digo que a história de vida é de cada um, e por isso é importante destacar que a interdisciplinaridade está relacionada a uma questão de atitude. Se é uma questão de atitude, então a formação, essa busca da formação interdisciplinar de cada um, que é única, né? Nenhuma forma de conhecimento é único e estático, a gente sabe disto dentro da academia. Então, é um processo, que eu disse, de construção entre vários saberes, buscando assim a concentração do diálogo, do ambiente que nós estamos, na instituição que nós... Depende da instituição, do lugar, de onde estudamos, de onde trabalhamos, como profissionais. Então, quando a Inter pode ser iniciada na vida de uma pessoa? Ela pode ser iniciada em qualquer ambiente e seria importante que fosse iniciada no ambiente familiar, né, que é o mais próximo a nós. Mas, se não possível, na instituição em que trabalhamos, na comunidade em que vivemos, na própria história de vida nossa, que é tão pessoal, mas também é social, é profissional. Ou seja, no adentramento do conhecimento profundo da própria subjetividade ou da humanidade, que é único. Quando é que a Inter pode fazer sentido? Se tiver como um objetivo uma análise e intervenção crítica, reflexiva das nossas práticas. Eu acho que a maioria de vocês devem estar analisando nesse momento de estudo, de profundidade, de conceitos, de forma reflexiva, qual é os seus objetivos? Qual é o objetivo de estar aqui? Qual é o objetivo de trabalhar com esse tipo metodológico de pesquisa? A interdisciplinaridade é uma metodologia, é uma forma de ser? A Ivani Fazenda, ela sempre diz que sim, que ela pode ser usada como metodologia na pesquisa, ela pode ser utilizada como uma forma de metodologia educacional na escola, e que é diferente. A metodologia na academia, ela é diferente da metodologia escolar, apesar de ambas terem a mesma referência, né? Então, os percursos podem ser diferenciados, mas na interdisciplinaridade escolar, por exemplo, a perspectiva é educativa e ela precede de uma estruturação diferente daqueles saberes constitutivos das ciências, mas ela parte da mesma fundamentação, ok? No enfoque interdisciplinar educacional, por exemplo, é primordial formar professores para serem pesquisadores. Muitos acham o seguinte: mas o professor não precisa ser um pesquisador. Eu sempre digo que o professor tem a necessidade de ser um pesquisador. Por quê? Porque a sua sala de aula, se ela não for um laboratório, se ela não for
cada aula for um instrumento de pesquisa, o professor vai ser aquele que não vai ter interesse de continuar o seu trabalho educativo. Por isso a gente vê muitos professores hoje desanimados. Novamente, eu ir para a escola, aquela aula. Por quê? Porque ele se cansou, ele não aguenta. A aula dele é a mesma sempre. Se o seu trabalho for interdisciplinar, ele não vai ter esse problema, porque suas aulas vão ser criativas, ele vai se encantar com a novidade que ele próprio proporcionou para cada aula, né? O prazer de fazer em cada movimento, em cada momento, junto com seus alunos. E quando a pesquisa, então, ela é utilizada, ou melhor, quando a metodologia interdisciplinar é utilizada como pesquisa, como fundamentação teórica, aí vocês notaram que vocês vão precisar de vários livros para contribuir com esse trabalho que vocês têm. A Vani Fazenda tem um livro de 2011, este aqui, eu deixei aqui do meu ladinho, ele está traduzido para o espanhol também, e teve várias edições, porque este livro aqui ele foi utilizado nos concursos públicos, eu acho que até hoje está sendo utilizado, em todos os que eu acompanhei, até o ano passado, retrasado, eram colocados como parte da bibliografia, práticas interdisciplinares na escola. Eu tenho um capítulo aqui, quase todos eles eu acabo escrevendo um capítulo, porque faz parte do nosso trabalho de pesquisador, mas neste livro, a Ivani Fazenda, deixa eu te mostrar aqui em espanhol, né? Práticas interdisciplinares em la escuela, está aqui. A Ivani coloca a necessidade da gente se perceber interdisciplinar. Ela diz que a primeira exigência e necessidade é esse movimento em direção a um fazer interdisciplinar. E isso leva a um pensar interdisciplinar. Todas as vezes que eu vou me preocupando para a sala de aula, como eu melhor posso integrar os meus conhecimentos com outros professores, com outras disciplinas, com os meus alunos, com os meus pares, o que eu estou fazendo? Eu estou exercitando o meu ser interdisciplinar. É muito comum a gente dizer assim, integrar as disciplinas, a gente tem que juntar português, pegar os professores, fazer um projetinho e vamos implantar isso na escola. Na realidade, eu sempre coloco isso também, como eu vou ter pouco tempo, né, Daiana? Eu não sei quanto tempo eu coloco, eu vou falar. Mas ainda tem um tempo ainda, pode ficar tranquila. A minha preocupação sempre isso para mim não é interdisciplinaridade, isso é você buscar uma integração das disciplinas. O máximo que você vai chegar aí é uma forma de interar com os outros, né? Fazer uma interação, mas quando isso pode ser interdisciplinar? Ou quando isso passa a integrar e fazer parte da minha vida como ser interdisciplinar? Quando eu não preciso mais que alguém me diga que eu tenho que fazer isso na escola que eu trabalho, nas matérias que eu leciono, nas pesquisas que eu desenvolvo, porque ela já faz parte da minha vida. Ok? Então, aí deixa de ser só uma integração de disciplinas. Aí parte para o ser se percebendo interdisciplinar e agindo interdisciplinarmente. Eu vou deixar depois alguns minutos para que vocês quiserem fazer algumas perguntas, mas eu vou colocando pelo menos alguns conceitos aqui para que a gente possa ter uma noção de como é o caminho para chegar a essa interdisciplinaridade. Existe um caminho? A Ivani comenta o seguinte, olha, normalmente na o caminho interdisciplinar, ele é um caminho de descontinuidade,
porque nem sempre é um caminho, mas é um descaminho, porque a gente tem que ser ousado para criar nossos próprios caminhos. E cada caminho é um, cada professor é um. Então, não dá para dar regras dizendo, não, você tem que fazer assim e assado. Isso tem que depender do grau e nível de conhecimento que eu vou adquirindo, por exemplo, dos instrumentos que eu vou utilizar metodológicos dentro da minha sala de aula, de como eu tenho que agir no meu ser interdisciplinar. Então, na realidade, acabamos, como educadores, tentando buscar brechas para a construção de novos caminhos. E é isso que a gente faz como ser interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade é um processo que precisa ser vivido e exercido por cada um. Ela se constitui de um processo de intercomunicação consigo, com o outro, e ela tem que ser contínua. Não dá para parar e dizer... Quem é interdisciplinar, ele não para dizer, agora eu vou ser interdisciplinar, eu vou... Não, é uma formação. Você vai se construindo um ser interdisciplinar no seu cotidiano. E a gente sabe que nesse momento, nesse mundo cada vez mais complexo, desafiador, entender e viver interdisciplinarmente é uma prioridade, né? Eu tento colocar isso num livro que eu escrevi com outras pessoas, e a Ivani, isso foi num pós-doutorado que eu fiz, sob a orientação da professora Ivani Fazenda. Esse livro é da editora Papyrus, a interdisciplinaridade na pesquisa científica. E eu coloco esta questão de ter um olhar mais aprimorado e uma escuta mais sensível para que a gente possa entender nossa essência, nosso ser. E tem alguns princípios da interdisciplinaridade que eu coloco aqui. A Ivani, ela normalmente cita alguns, e eu acrescentei um outro aqui que para mim é muito importante. Ela coloca alguns e eu coloco outros, ok? Então, a humildade, a importância da espera, a coerência, o respeito, o desapego e o olhar. Bom, se nós falarmos da humildade, quem não tem humildade, ele não consegue ir buscar com o outro, porque ele já se acha autossuficiente, né? Então, esse é um princípio da interdisciplinaridade. Entender e se reconhecer que nós só nos construímos neste mundo um com o outro, porque sem o outro, nós não somos nada. Né? Então, o outro que nos tenta nos projetar e entender qual é o nosso trabalho, como nós temos que desenvolver nossas atividades. E é isso que nos leva também a conhecer nossas próprias limitações e fraquezas, porque todos nós as temos, né? Mas isso sem perder nunca a determinação, a coragem e a autoconfiança. O outro tópico, bom, ainda quero acrescentar aqui que o segredo da sabedoria do ser humilde é saber que ele precisa do outro para ele poder existir. Esse acho que é o princípio básico da humildade. Quanto à espera, ela significa observar todos os fenômenos que nós pudermos capturar no tempo e no espaço. Após uma reflexão, agir no momento mais adequado, com paciência, com coerência, sempre pensando, refletindo no que nós estamos fazendo, no que nós estamos pensando, né? Tanto pelas ideias e pelas ações, e sempre o resultado vai ser permeado pela lógica. Outro princípio é o do respeito. É até absurdo eu colocar isso, né? Mas olha, todos nós temos isso. Mas, para mim, eu sempre tenho, até ao falar, me relembrar de que esses princípios são tão importantes para a vida e para o ser interdisciplinar. E outro princípio, esse que é o respeito por si só, o respeito pelo outro, o outro, né, que é esse ser que é tão diferente de mim, como é difícil eu entender que ele faz parte, como ser humano, do mesmo lugar, da mesma existência, e que eu preciso respeitá-lo,
mesmo que não me agrada muitas coisas que ele fale, que ele faça, mas eu preciso respeitar. E a palavra respeito, ela se refere a uma atitude de valorização entre uma pessoa, objeto, o próprio ambiente onde nós vivemos. Uma outra palavrinha, e a Ivani repete sempre isso, eu falo muito da Ivani Fazenda porque ela foi sempre a minha inspiração de vida. A Ivani Fazenda é o ser, bom, eu não poderia ser o ser mais interdisciplinar que eu conheço, porque ela é única. Ela jamais consegue iniciar uma aula sem olhar, sem acolher cada um que está presente naquele momento, né? E aqui a gente tem, eu não sei se é só o Lucas, a Letícia, o Rafael, a Ana, o Leandro, não sei se chegaram mais pessoas, mas é importante a gente abraçar os nossos queridos que estão ao nosso entorno. Se eu não consigo abraçar com o meu próprio corpo, abraçar com os meus olhos, para poder trazer isso. Se eu fizer isso na minha sala de aula, acolher os meus alunos com os meus olhos, trazê-los para o meu seio, eu volto lá a Macarenco, quando ele dizia que ele não era impossível dar uma aula sem ele entender a essência das pessoas que estavam ao seu entorno. E é isso hoje que a gente tem, porque parece que as pessoas estão cada vez mais distantes, como é necessário trazer para junto da gente, né? E a questão do desapego, ela significa desapegar de si próprio, do nosso ser cheio de conhecimento, que às vezes a gente até quer arrotar esse conhecimento. Eu faço mestrado, eu faço doutorado, eu faço pós-doutorado. Às vezes eu fico olhando para mim mesmo e eu fico pensando o que isso significa, com milhares de livros que saem cada dia, e eu não consigo ter a noção do conhecimento que tem tanto aí e eu não consigo trazê-lo junto comigo, né? Quem sou eu? Né? Então, ser desapegado é se desapossar para que a gente possa se apossar novamente. E isso tem, assim, tanto de bens intelectuais quanto de bens materiais, ou seja, estar aberto a novas ideias, a novos pensamentos, ir atrás dele, ou atrás deles, né? Outra questão, a questão do olhar que eu comentei, é enxergar, porque muitas vezes a gente olha, mas a gente não enxerga o nosso entorno, a gente passa e não vê. Então, o olhar, ele tem um poder transformador. O Rubem Alves já dizia isso, né? Eu adorava ler os livros dele quando ele colocava esta questão do olhar. Ele até dizia: o olhar tem um poder bruxo, porque ele faz a gente tanto. Ele diz assim: nós fazemos tanto o indivíduo se levantar, como fazemos uma flor murchar, porque nós não conseguimos olhar para o ser humano. Isso é muito forte, né? É muito forte. E a gente sabe que a gente não aprende ou não ensina se a gente não educar os nossos próprios olhos. E o ato de ver não é uma coisa natural, pessoal. Precisa ser aprendido durante toda a nossa vida. É educar os nossos olhos para eles se abrir para múltiplas direções, para nós nos tornarmos interdisciplinares. Senão a gente olha só para o nosso caminho. Ah, como eu sou bom, eu sou a última bolacha, né, do pacote, porque eu consegui fazer isso. Mas a gente tem que não se vê, se analisa ou avalia somente o nosso pensamento, mas a nossa emoção, a nossa percepção, o nosso físico, os nossos sentidos. Eu vejo o olhar, assim, para mim hoje, como educador, para que eu possa obter uma transformação profunda na minha forma de pensar, sentir, ser, agir, para ter um crescimento pessoal interdisciplinar tremendamente significativo e ético. Eu vejo assim como sustentáculo na condução de uma prática interdisciplinar que embasa a nossa teoria interdisciplinar. Isso eu escrevo também
neste livro aqui, que eu não mostrei ainda, Interdisciplinaridade, Pensar, Pesquisar e Intervir, da editora Cortez, que tem também vários autores, com a professora Ivani Fazenda como coordenadora. Um outro livrinho que eu falo sobre o olhar, Uma Vivência Interdisciplinar na Educação dos Sentidos, onde contribuí com mais duas dissertações, uma dissertação e um mestrado, aqui com a Maria Helena Esteves da Conceição e Ana Maria Ruiz Tomazoni, falando, então, sobre a multiplicidade do olhar. E um livro que, para mim, é muito importante, este livro, O que é Interdisciplinaridade? Esse livro saiu de um grupo nosso, e eu estava junto, fomos para Marrocos, falar sobre interdisciplinaridade, e lá em Marrocos resolvemos escrever este livro, e está aqui o Yves Lenoir, que é uma pessoa maravilhosa da Unesco, que trabalha assim com uma visão muito profunda sobre a interdisciplinaridade, e cada um escreveu um capítulo nesse livro, e ali também eu falo um pouquinho sobre a interdisciplinaridade, o olhar, a visão e a formação interdisciplinar. E como eu assumo meu ser interdisciplinar? Eu acho que o indivíduo que se diz interdisciplinar é aquele que assume um conjunto de habilidades, atitudes, conhecimento, e ele vai se inteirando cada vez mais nessa formação integral. Eu disse no começo para vocês que eu precisei fazer vários cursos para ir completando cada pesquisa que a gente fazia. Eu me via tão insignificante para desenvolver determinados assuntos e acabei indo para fazer psicologia social, para fazer psicopedagogia. Hoje me especializei na formação psicopedagógica do adulto e do idoso. Fui para a área da gerontologia para fazer essa especialização. Na Argentina, a Argentina hoje é um dos países, ainda é a Universidade de Maimônides, o centro e referência do idoso na área de saúde na América do Sul. E para isso eu vejo 4 competências assim que são necessárias para que a gente possa desenvolver. Eu vou falar bem rapidinho, pessoal, é difícil colocar esses 40 anos que a gente vem estudando interdisciplinaridade no grupo de pesquisa, agora em meia hora, 40 minutos, né? Mas eu vou colocar rapidinho, tem um vídeo, inclusive, que eu faço uma entrevista para a TV PUC, é só acessar Dirce Encarnação Tavares, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Sobre interdisciplinaridade, eu falo sobre essas 4 competências nessa entrevista sobre interdisciplinaridade para a TV PUC. A primeira delas, a intuitiva. Até a década de 80, nós não tínhamos a visão de intuição como algo científico. Mas, para mim, estudando, aprofundando, e hoje ela é considerada uma visão científica, como é importante desenvolver essa competência intuitiva, porque cada dia mais nós nos deparamos com situações novas na nossa vida. Nós vamos para uma sala de aula, nós vamos para um grupo de pesquisa, sempre acontece uma situação nova. Como a gente resolve se a gente nunca enfrentou aquilo? Principalmente esse momento que nós vivemos, que ele é tão intenso, não é? Como a gente se depara e resolve isto com a nossa intuição. E como é formada a nossa intuição? A nossa intuição ela é formada por todos os conhecimentos que eu vou adquirindo, as experiências que eu vou adquirindo na minha vida, a minha história, a minha própria história de vida, meu autoconhecimento, a, a minha visão de mundo, né? Tudo isso vai formando a minha intuição para que, quando eu me depare com uma situação nova, eu consiga resolvê-la da melhor forma possível. Nem todas a gente vai conseguir resolver, porque nós não somos, não temos essa competência infinita, mas nós temos condições de fazer
com bastante habilidade, quanto mais desenvolvermos esse ser interdisciplinar dentro dessa competência intuitiva. Então, é ver além do tempo e do espaço, desenvolver esse equilíbrio, esse comprometimento com aquilo que eu faço no meu cotidiano. A outra competência é a competência intelectiva. É a nossa capacidade de análise, de criticidade, de reflexão. Ou seja, desenvolvermos um ser analítico por excelência, né? E vai privilegiar o quê? Desenvolver nosso pensamento reflexivo. A competência prática. Dentro dessa terceira competência, é trabalharmos sempre, montando sempre um bom planejamento, termos uma boa organização prática do tempo e do espaço. Tudo pode ocorrer conforme o planejado, usando técnicas diferenciadas. Pode também não ocorrer, porque nós não sabemos o futuro, né? Nós não somos esse ser, né? O ser interdisciplinar não consegue ter essa habilidade ainda. Mas nós conseguimos trabalhar bem esse nosso ser presente. A competência emocional, o equilíbrio em fazer com leitura da alma, né? A gente fala tanto sobre conhecer bem a si mesmo, é trabalhar com esta competência. Quem sou eu? O autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, que a gente vai desenvolver também a nossa afetividade. Hoje temos muito material maravilhoso, material falando sobre como é importante a afetividade na relação professor-aluno. Mas não é só isso, a gente viu que nós trabalhamos agora 4 competências, e esta é uma delas. Então, a Ivone Fazenda escreve um livro, eu não estou com ele aqui, que pena, da editora Paulus, Inter, qual é o sentido? Neste livro, ela fala que há uma reciprocidade de interação na interdisciplinaridade que pode contribuir no diálogo entre diferentes conteúdos, ideias, teorias, desde que haja uma intersubjetividade presente nos sujeitos. Aí é integrar conhecimentos, que significa disseminar e transformar esses conhecimentos. E aí, em outro livro, que eu também não tenho ele aqui, não tenho ele aqui, que pena. Ela diz que o que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca e da pesquisa. Nós sabemos hoje, numa visão didática, que a gente não pode hoje trabalhar só essa visão teoria e prática, é muito simplista, porque é a pesquisa que atualiza a nossa prática, não é? Que atualiza os conceitos para trabalharmos a nossa prática. Então, a necessidade de ligar esse tripé teoria, prática e pesquisa constantemente em todo o nosso fazer. E é muito importante a gente saber dialogar, então, com os nossos pares, saber indagar, questionar, são coisas próprias de uma atitude interdisciplinar, faz parte, porque nós, como seres incompletos, né, nós precisamos de ter isso, como dizia Paulo Freire, e eu sempre cito essa ideia de Paulo Freire, fiquei 16 anos junto com ele na PUC de São Paulo, e para mim foi um grande, 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 grande educador, que eu sei que muitos colocam muitas questões sobre Paulo Freire, mas uma coisa nunca vai ser deixada de lado, essa necessidade que nós temos de entender que nós não somos seres completos, nós temos que estar continuamente buscando conhecimento, buscando novos desafios, e esses desafios que nos levam a várias outras conquistas significativas para a nossa vida como profissional, como estudantes que somos, pesquisadores, né? E eu fecho aqui a minha fala e eu vou deixar vocês, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, a gente fecha com as perguntas de vocês. Pode ser?
Pode sim. Muito obrigada, professora Dirce, pelas palavras, pelos ensinamentos. É muita coisa, né, de interdisciplinaridade. Dependendo, eu acho que daríamos para ficar aqui a noite inteira, ainda seria É insuficiente. insuficiente, com certeza sim. A gente resumiu, né, para podermos falar isso daqui, alguns tópicos que considerávamos importantes, e não sei se são os mais importantes, mas separamos para poder discutir, né, algumas coisas para o nosso trabalho como pesquisador. Então, eu vou abrir a fila de perguntas aí. Como que a senhora tem visto essa interdisciplinaridade nos cursos de formação de professor? Nós temos assim um problema muito sério. Os nossos professores que dão aula nos cursos de professores, infelizmente, uma grande maioria não tem uma formação interdisciplinar. É uma exigência hoje, a gente sabe isso, o MEC tentou trabalhar isso, mas nós não conseguimos entender a ideia da interdisciplinaridade na sua plenitude. Eu também não entendo, mas pelo menos a sua forma significativa para formar novos professores. Veja bem, não adianta eu dizer que integrar disciplinas é interdisciplinaridade. Porque o que resulta disto? Se eu não tiver uma atitude interdisciplinar, se eu não sei dialogar com os meus pares, se eu não tenho a preocupação de formar o meu aluno para ser um profissional de excelência, ela fica vaga, não existe, né? Entendi. E as políticas públicas, elas favorecem trabalhar de forma interdisciplinar? E é interessante isso que você pergunta, porque dentro dos conceitos das políticas públicas, a interdisciplinaridade ela está incluída. Mas, infelizmente, eu não sei se isto é cultural, mas nós temos uma necessidade de e essa é uma outra questão séria, né? De passar isto para o outro. Nós não temos que passar isto para ninguém, nós temos que discutir isto com o outro. Nós temos que. Se nós não entendemos, como eu posso discutir com o outro? Né? Se eu acho que eu sou tão bom assim, como eu posso dialogar com o meu aluno, que vai ser um professor, e para mim até coloco isso quando eu dei muitos anos aula na faculdade de pedagogia e fui diretora de faculdade, eu dizia assim para eles, para mim vocês já são professores, pedagogos, jogar para eles a responsabilidade na discussão, para eles colocarem com você o mesmo nível de conversa, para poder revestirem-se, né, desse ser interdisciplinar. Senão, não existe isso. Se você faz um projeto, você quer implantar numa escola, ao invés de você implantar na escola, se eu sou interdisciplinar, eu vou montar o projeto junto com o outro, não vou implantar nada na escola. E, infelizmente, isso ainda é uma visão das políticas públicas que nós temos no nosso país. Pessoal, a fala está aberta. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, ou podem colocar no chat, que eu leio a pergunta, fiquem à vontade. Pode falar, Lucas. Esse tema me interessa desde o início do curso, né? Porque o primeiro contato que eu tive não foi no início do curso, mas eu acredito que eu já tinha uma dúvida em relação a esse assunto, mesmo antes de conhecer esse assunto. Aí eu fui ter acesso a primeira vez na palavra interdisciplinaridade na matéria de didática. E, tipo, a professora passou uma atividade para a gente que a gente tinha que trabalhar a interdisciplinaridade entre matérias. E aí eu falei com ela, foi a parte mais difícil do curso para mim até então. E aí também eu fui e propus minha professora de estágio para a gente trabalhar esse assunto na matéria de estágio. E aí eu senti outra dificuldade. E hoje, a senhora falando, eu percebo que eu ainda tenho essa dificuldade de entender. Então, é, é normal a gente ter essa dificuldade de enxergar a interdisciplinaridade. Hoje mesmo eu fiquei surpreso que a interdisciplinaridade não é só entre matérias, igual a senhora falou. Ao redor mesmo do aluno. Aí é normal a gente ter essa dificuldade?
Sim, veja, a gente sempre discute isso, né, com a professora Ivani no grupo. Nós somos em 150 pessoas no grupo sobre interdisciplinaridade, acho que até mais, e a gente sempre discute isso, né, porque é aquela questão, se você não vive interdisciplinarmente, como você pode integrar disciplinas? Se você não tem uma atitude interdisciplinar, você vai integrar para quê? Qual é o objetivo? Ah, para que os alunos consigam entender melhor. Mas o aluno não precisa só entender melhor, o aluno precisa, além da compreensão, ele tem que ter a sua vivência. Se eu não tenho uma vivência interdisciplinar, eu não vou passar isso para o meu aluno. Né? É difícil, é bem complexo isso. Né? O autoconhecimento, né? Como eu posso... Porque o autoconhecimento, o professor Rui César do Espírito Santo, ele tem muitos livros, acho que 16, 18, eu não lembro agora, é meu amigo de grupo de pesquisa, e ele fala muito sobre o autoconhecimento, o trabalho dele é só sobre isso. O meu, eu busco trabalhar muito com a questão do olhar, né? E cada um tem uma linha. E ele coloca essa questão, se eu não me conheço, se eu tenho dificuldades de entender por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo como educador, porque muitos educadores eles estão ali pelo seu salário, eles estão ali por mostrar para os outros que ele sabe. Será que é esse o objetivo do educador? Né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo ali, formar pessoas para serem melhores, para pessoas com excelência. Como eu posso formar alguém com excelência se eu não sei o que eu estou fazendo dentro da sala de aula como educador? É difícil, né? Por isso que nós temos tanta dificuldade com a interdisciplinaridade, porque é uma questão que envolve todo o ser do indivíduo. Não é só a questão do conhecimento, não é só a questão do físico, do espiritual, mas o ser integral. Então, por isso essa dificuldade. Lucas, eu não sei se eu consegui, eu tenho certeza que não, porque você vai com certeza ter aí um bom tempo de procura, de busca. Eu passei vários livros para buscar, e cada um vai buscar, ler e interpretar a sua forma, de acordo com a sua história de vida, e formar novos conceitos, e assim por diante. Por isso que eu disse que é tão difícil no início, né, eu comentei, conceituar interdisciplinaridade. Né? Pessoal, a palavra ainda está em aberto. Pode falar, Lucas. É bem interessante a fala da senhora, porque eu percebi isso na aula, porque quando a professora propôs, a gente percebeu que cada um entendeu de um jeito. Então, é bem interessante mesmo a gente ver isso acontecendo ao vivo, né? Porque cada um tinha entendido o que era interdisciplinaridade do seu jeito, interpretou do seu jeito. Aí, falando um pouco da matemática, na matemática a gente tem tendências em educação matemática. Eu estou até fazendo um TCC sobre a história da matemática, e é interessante ver que não é só a interdisciplinaridade que sofre essa questão de interpretação, como o que é, né? A história da matemática mesmo, ela sofre esse problema, que cada um interpreta de um jeito. Então é bem interessante a sua fala nessa questão, e conseguiu me ajudar mais um pouquinho nessa minha procura pela definição de interdisciplinaridade. Ô, Lucas, é só a gente entender que você ajuntar disciplinas, ligar uma disciplina à outra, isso é só uma integração de disciplinas, não é interdisciplinaridade. Então, o que não é interdisciplinaridade? Integrar disciplinas. Não é interdisciplinaridade, ela pode ser um dos instrumentos que eu, como ser interdisciplinar, utilizo porque eu sou interdisciplinar. Então, é um resultado. Não sei se clarei alguma coisa mais para ti. É isso. Pessoal, a palavra ainda está em aberto. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação a respeito? Mas, assim, eu acho que foi bem esclarecedor, porque no início todo mundo achava assim, integrar a disciplina, vou trabalhar junto com a história ou junto com português e eu vou estar promovendo interdisciplinaridade. Não é bem isso, né?
Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Professora Dirce, a senhora tem mais alguma coisa que gostaria de falar, de comentar? Minha querida, eu diria para você, só agradecendo pela oportunidade, porque é um assunto que mexe muito com a minha vida, de forma geral. Eu digo para você, eu era Dirce Encarnação antes e Dirce Encarnação depois da interdisciplinaridade. Isto traz uma iluminação no trabalho nosso como educador muito grande. E eu acho que precisamos ter mais tempo para parar, para poder discutir esse assunto que é tão significativo na área da educação e tão necessário nos momentos que nós estamos vivendo hoje, né? Eu que agradeço imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, a sua boa vontade, as suas palavras. Sinta-se abraçada e agradecida. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Um beijão bem grande. Abraço, gente. Eu deixei no chat a lista de presença, se vocês puderem assinar. Professora Dirce também, se puder assinar, para que a gente possa emitir o certificado de palestrante, tá bom? Sim. Onde que eu procuro isto? Eu coloquei, eu posso enviar para a senhora no e-mail também? Isso, tá ok. Então, combinado. Pessoal, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Até mais. Até.